Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, Bi. Bom dia. Bom dia! Bom dia. Bom dia, Ana, Adriana, Carla, Cris, Edna, Bi, todo mundo chegando aqui. Que gostoso. Bom dia, Lu, Célia, bom dia. Bom dia. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos para o Despertando com Ódios do Amor. Lembrando que nós estamos finalizando a sessão 6 do capítulo 24, que é a sessão que se chama Como Salvar-se do Medo. Bom dia, Paola. Bom dia, bem. A Paty está colocando aqui para a gente deixar fixada a sessão que nós estamos. Capítulo 24, sessão 6, página 548. Nós vamos iniciar o nosso Despertando com Olhos do Amor. Eu estava fazendo uma pequena leitura antes e eu estou sentindo de usar um parágrafo da sessão anterior para a gente fazê-la, que é a sessão que se chama O Cristo em Ti, para a gente fazê-la como uma oração. Então vamos lá, vamos receber esse parágrafo como uma oração para o nosso Despertando com Olhos do Amor. Está na página 545, quem quiser acompanhar. É o parágrafo 6. Então vamos lá, vamos receber então. O Cristo em ti é muito sereno. Ele sabe onde estás indo e te conduz até lá com gentileza e muitas bênçãos por todo o caminho. O seu amor por Deus substitui todo o medo que pensaste ter visto dentro de ti mesmo. A sua santidade te mostra o próprio Cristo naquele cuja mão seguras e a quem conduzes até ele. E o que vês é como tu mesmo. Pois o que, senão Cristo, está presente para ver, ouvir, amar e seguir ao lar? Ele olhou para ti em primeiro lugar, mas reconheceu que não estavas completo. E assim buscou a tua completeza em cada coisa viva que ele contempla e ama. E ainda a busca para que cada uma possa oferecer-te o amor de Deus. Amém. Amém. Meu Deus. Então, nossa, que gostoso a gente poder iniciar o nosso dia lembrando, né, do Cristo que nós já somos. E se nós já somos o Cristo,
os nossos irmãos também são, porque foram criados todos pela única fonte que é Deus. Deus não cria nada diferente. Deus cria e ama todos igualmente. Então, o Cristo que habita em nós habita em todos os irmãos. E todos eles, e todos nós recebemos as dádivas de Deus. Então, como é, como é lindo, como é bom a gente poder se lembrar, né, de que apesar, né, como a gente sempre fala aqui, apesar de aqui no mundo, né, que não foi criado por Deus esse mundo, né, foi criado pelo nosso ego, apesar de a gente se enxergar diferente uns dos outros, mas na mente, na mente de Deus, na mente que somos nós, que somos um pensamento de Deus, somos iguais. Então, sempre a gente comenta aqui sobre o Curso em Milagres, o livro Curso em Milagres, sempre propõe para a gente enxergar além dos nossos olhos físicos. Então, quando a gente decide enxergar além dos nossos olhos físicos, a gente consegue sim enxergar o Cristo em todos os nossos irmãos, porque somos todos iguais perante o nosso Pai, o nosso Criador. Deus não faz distinções de seus filhos. Ele não faz comparações. Para ele, somos todos iguais. E todos nós somos uma extensão desse Pai. É isso, que lindo, né? Hum. E pra gente experimentar isso, né? Porque não é isso que a gente experimenta, né? Tem um caminho para isso, né? Um Curso em Milagres nos entrega caminho para isso, né? Para que essa seja a nossa experiência aqui, ainda enquanto aqui. E nós, e na segunda sentença que ele entrega aqui nesse parágrafo que você usou como oração, ele fala, né, que o Cristo em ti é muito sereno, né? Ele sabe aonde estás indo e te conduz até lá com gentileza e muitas bênçãos por todo o caminho. Hum. Então, nos é dado, né, uma única função, e que é o perdão. E quando a gente aceita tudo que chega, né, tudo que os nossos irmãos gentilmente trazem para a gente, realmente não tem como não experimentar, né, depois que Hum. eu atravesso, né? E aí depois ele fala também aqui, eu achei tão lindo. Peraí. É que eu não li junto, eu só ouvi. Eu acho que isso que nós estamos falando também, amor, Ah, vai na página 538, parágrafo 10. 38. Parágrafo 10. É.
Acho que vale a pena ler. Faz todo sentido sobre o que nós estamos falando agora. Parágrafo 10. Aqui está aquele que pode te salvar do teu especialismo. Ele tem necessidade da tua aceitação dele próprio como parte de ti, assim como tu tens da dele. Vós sois iguais para Deus, assim como Deus é para si mesmo. Ele não é especial, pois não quer guardar parte do que ele é só para si mesmo, negando-a a seu filho e reservando-a só para si. E é disso que tens medo. Pois, se ele, Deus, né, não é especial, então é sua vontade que seu filho seja como ele. E o teu irmão é como tu. Não especial, mas possuidor de todas as coisas, incluindo a ti. Hum, Dá-lhe apenas o que ele já tem, lembrando que Deus se deu a ti e a teu irmão em amor igual, para que ambos possais compartilhar o universo com aquele que escolheu que o amor nunca poderia ser dividido, nem mantido separado do que ele é, e não pode deixar de ser para sempre. Nossa, maravilhoso. hum, Então é isso, né? Então, e voltando aqui nesse parágrafo que o Lu leu como oração, né? Ele sabe aonde estás indo. E muitas vezes aí no caminho a gente acha que tá fazendo alguma coisa errada, né? E então que a gente confie mesmo que cada passo dado aqui, né? hum, O que tá por trás, né? Não o que parece acontecer, né, gente? Nesse sonho, mas o que tá por trás disso, né? É hum. Cristo ali, né? Como diz aquele poema, é o amor procurando o seu lugar. Linda flor desabrochando. No meu quintal, no teu quintal, no nosso quintal. Então, que a gente não se esqueça, porque o ego muitas vezes vai trazer que você não tá fazendo, que você não tá nanã, que você não blá, blá, blá. Não, né? A gente está assim, tá caminhando para esses, né? É, Porque às vezes pode vir muita, né? Às vezes, em algum momento, a gente começa a entrar em contato com muita coisa, né? E é para isso mesmo. Esse curso é para isso. hum, Ele vai mesmo ativar, porque é aquilo que eu gosto sempre de lembrar, né? Quando a gente aceita a luz, quando a gente aceita o Espírito Santo e ele é a luz, sua mente vai ficar iluminada. E em qualquer lugar iluminado, você começa a ver o que hum, tem ali. E aí começa a nossa jornada com ele, hum, separando o falso do verdadeiro, né? E aí você começa a ver mesmo. hum. Então é maravilhoso. E vamos É, lá, lembrar mesmo que além de todo medo, só há amor. Porque é, é isso, né? O amor procurando seu lugar é nada mais é do que isso. Vamos juntos atravessar aí qualquer coisa junto com ele para poder realmente experimentar isso. hum. É, é isso, né? Para resumir, né? Vamos só para resumir, né? Porque como a gente falou ontem, esse tema, né? Especialismo, né? Ou essa palavra
é pouco usada no nosso dia a dia, né? Ela é bastante usada no livro Um Curso em Milagres. Então, o especialismo nada mais é, né, do que é um sinônimo do nosso ego, né? Esse sinônimo do nosso ego, de ser diferente, de ser exclusivo, né? De querer ser especial, melhor do que todos, né? Ou pior do que todos, enfim, né? Sempre buscando ser diferente de tudo, né? E especial, né? E desse jeito, ele substitui, vamos se dizer, o amor que nós já somos, né? Então, ele é esse sinônimo, o nosso ego é o sinônimo, né, desse querer ser especial, querer ser melhor, querer ser pior, enfim, né? Porque é isso, né? É Não isso. importa se é melhor ou se é pior. Ele quer ser diferente. Vai ser Ele quer diferente. ser especial. Ele quer ser visto. Então, ou É. ele vai buscar a perfeição, né? Ou Uhum. ele vai para o extremo para poder aparecer. Ele não quer ser comum. Ele não quer ser igual, né? É. Comum nesse sentido. Nós Nossa. falamos, nós falamos durante todo essa sessão, falamos em alguns parágrafos sobre as leis, né, leis do mundo, né, as leis que nós Ah, é, você falou ontem, acreditamos, né? as leis que nós acreditamos muito, né, que faz parte da nossa crença, que foi incutido dentro de nós e a gente acredita muito nisso e vive, né, é, sobre essas leis, vamos dizer, regido por essas leis, né? Então, eu anotei algumas aqui só para a gente rememorizar, né, algumas diferenças entre essas leis do mundo e as leis do céu, né? A lei do mundo, uma delas, é baseada na escassez, na competição, na separação, que isso a gente vê a todo momento, e a lei do céu é o oposto disso, né? Que é a abundância, a união e a extensão. Então, o mundo acredita que os recursos são limitados e que é preciso competir para garantir a sobrevivência. O que um ganha, o outro perde, né? Que é a lei do ego. Se eu dou, eu fico sem, né? E a lei do céu é quanto mais eu dou, mais eu recebo, né? A outra lei, o mundo, diz pra gente que tudo nasce, muda e morre. A vida parece frágil e transitória. E a lei do céu diz: o que é real nunca muda. O Filho de Olha Deus aí. é Que dica boa para a gente saber o que é real e o que é ilusão e o que é verdade. exato. O Filho de Deus é eterno e imutável, tal como Deus o criou. Vamos lembrar que o Filho de Deus somos todos nós, Todos né? nós. O mundo diz que o erro é visto como culpa merecedora de castigo. A ideia de sacrifício aqui, nossa, isso é muito, Consequência. isso é uma grande armadilha do ego para deixar a gente preso no mundo, consequência, dizendo que a gente tem que pagar por aquilo que a gente Uhum, fez. E o uhum. livro Curso em Milagres diz para a gente que nunca aconteceu a separação. Se nunca aconteceu a separação, não existe pecado. Então, se não existe pecado, ninguém precisa pagar por nada, não tem que ser feito nenhum sacrifício para Deus. Então, de novo, né? Vamos lá. O erro é visto como o que o ego diz para gente que o erro é visto como culpa merecedora de castigo. O julgamento parece necessário para controlar o comportamento. E o céu diz: o erro foi um pequeno equívoco que já foi corrigido e não precisa de punição. O perdão revela que o pecado nunca ocorreu na realidade. Todos nós somos inocentes. Então é isso. Então são leis, né, que o ego criou, né, o nosso próprio ego criou para manter a gente, né, preso nesse mundo, né, preso nessas leis e a gente não se lembrar de quem nós verdadeiramente somos. Então vamos lá, vamos seguir então.
Amor, qual parágrafo a gente parou? Eu não lembro. A gente leu 10. Acho que sim, né? Eu acho que sim, porque aí você falou das leis que você ia trazer algo, mas se você quiser ler, vambora. Então vai, vamos lá. Vamos ler o 10 só para a gente relembrar e a gente É, e já, para na fechar sequência. também o que você trouxe aí sobre as leis, acho que é importante. É, então vamos lá. Parágrafo 10, página 548. Nós estamos no capítulo 24, seção 6. Não gostarias de reconhecer com contentamento que essas leis não são para ti? Então, não o vejas como prisioneiro delas. Não é possível que aquilo que governa uma parte de Deus não se mantenha para todo o resto. Tu te colocas sob as leis que vês como aquelas que o governam. Pensa então em como se deve ser grande o amor de Deus por ti, a ponto de te dar uma parte de si mesmo para salvar da dor e te trazer felicidade. E nunca duvides de que o teu especialismo desaparecerá diante da vontade de Deus, que ama cada uma de suas partes com o mesmo amor e o mesmo cuidado. O Cristo em ti é capaz de ver o teu irmão verdadeiramente. Decidir-te-ias contra a santidade que ele vê? Uhum. O especialismo é a função que tu te atribuíste. Ele só vale para ti sozinho, como coisa autocriada, automantida, sem necessidade de nada e desunida em relação a qualquer coisa além do corpo. Aos seus olhos, tu és um universo separado, com todo o poder de se manter completo dentro de si mesmo, com todas as estradas fechadas contra qualquer invasão e todas as janelas bloqueadas contra a luz. Sempre atacado e sempre furioso, com uma raiva sempre inteiramente justificada, tens perseguido essa meta com uma vigilância que nunca pensaste em deixar e com esforço incessante. E toda essa sombria determinação era apenas para isto. Dois pontos. Querias que o especialismo fosse a verdade. Nossa, meu Deus, isso assim, eu já experimentei esse lugar assim, porque inclusive tem uma lição, né, que fala nesse ponto. É esse sofrimento, né, esse esforço que, porque aqui, gente, o tempo todo nós estamos vivendo isso aqui, ó, né, para manter tudo isso aqui como real, né? Então, que é o que ele fala, né? Todo esse esforço é o quê? Querias que o especialismo fosse real. Quando eu estou experimentando alguma coisa, bom, aqui a gente está o tempo todo, né? Mantendo esse corpo, mantendo, fazendo com que ele seja real, fazendo com que as coisas sejam reais, com que os problemas sejam reais. Então, pode olhar aí na mente, assim, no cenário, o esforço que a gente faz, porque a gente quer que aquilo seja real. E é esse
Agora eu lembrei da lição. E é esse o motivo pelo qual eu tô equivocado. Na realidade, ali por trás é isso. Tem uma lição que fala, né? Eu não vou lembrar dela ao certo, mas é assim, eu nunca estou transtornado pela razão que eu imagino. Porque a gente acha, né, que eu estou transtornado porque aconteceu isso, porque bateram no meu carro. Não. Você está, na verdade, transtornado porque você quer que aquilo seja real e aquilo não é real. Porque lá no fundinho, lá no fundo, no fundo, no fundo da sua mente, da nossa mente, a gente sabe que isso não é real. Lá no fundo, a gente sabe. Vocês já pararam para pensar nesse lá no fundinho? Lá no fundinho a gente sabe. A gente sabe. E o nosso ego quer sabotar essa verdade que está dentro Aí de ele quer nós. cobrir, né? Não, você tá transtornado porque o Luciano fez isso pra você, você tá transtornado porque teu filho, tua filha, tua casa, teu emprego, teu carro, teu corpo, né? Então, porque na verdade é isso, né? Essa lição, ela é maravilhosa nesse sentido, assim. Porque vamos lá, se eu tô transtornado porque meu carro quebrou, aí eu conserto meu carro. Eu nunca mais fico transtornado. Às vezes, até antes do carro ficar consertado, eu já tô transtornado por outra coisa. Entende? Né? Por quê? Porque só isso mostra o quê? Que não são as coisas. O transtorno tá onde? Tá na minha mente. É uma decisão de estar transtornado. E por que esse transtorno sempre? Que na verdade eu sei. Lá no fundo, eu sei que não é real. Então, existe um esforço muito grande. Por isso que Jesus sempre fala, né? Tem alguns momentos no livro que ele fala sobre esse esforço. Que a gente acha que fazer esse curso demanda esforço, tá. Só que a gente não imagina o esforço que a gente está fazendo a todo instante para manter tudo isso aqui como real. Para fazer do impossível possível. Do impossível verdadeiro. É isso. Sabe? Nossa, eu adoro quando isso vem assim, sabe? Quando isso chega assim, isso que eu tô falando aqui. Porque aí você fala, uau, Jesus, é isso, sabe? Ai, É. Não, e tudo isso também, né, que você está falando, ali no parágrafo 11, na sentença 3, ele diz assim: aos seus olhos, ou seja, aos olhos do ego, tu és um universo separado, com todo o poder de se manter completo dentro de si mesmo, com todas as entradas fechadas contra qualquer invasão e todas as janelas bloqueadas contra a luz. Esse é o universo do ego. é Esse é o isso. universo do nosso ego, totalmente fechado, se achando especial, né? Se achando que ele pode, né? Ter uma sobrevivência individual, É. né? Autocriado, né? E ele tudo Lembrando, é muito precisa. importante a gente lembrar quando aqui no mundo, quando a gente fala
se sentir especial, a mente já vai logo para uma pessoa que conseguiu tudo, tá, 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 tá. E não, tá? Né? A gente falou aqui agora há pouco. Importante a gente reforçar isso. Esse Isso. especial é tanto aquela pessoa que se acha a última bolacha do pacote, como aquela que encena o farelo do pacote, né? Então, esse é o lugar, né? Esse é o lugar. Só para a gente lembrar, né? Porque Sim, quando a sim. gente fala, principalmente quando a gente usa aqui, ó, tu és um universo separado, a gente já logo pensa numa pessoa com, né, arrogância, assim, sei lá. Então, é legal a gente abrir a mente para ver o que é que Jesus está dizendo mesmo aqui, né? É em qualquer situação. Aqui todos nós, né, adormecidos aqui, a gente está nesse lugar e a gente está querendo manter essas janelas e essas portas fechadas e isso traz um esforço muito grande. É, porque esse lugar que a Paty está falando, né, esse lugar de inferiorização, vamos se dizer, né, que também é um lugar de especialismo, É é o claro, lugar da gente querer ser vítima do mundo. Nossa, é, esse eu lugar de sou querer, especial. esse lugar de ser vítima do mundo é um lugar muito confortável para nós, muito Aqui no confortável para mundo o é nosso muito. ego. Aqui no mundo é valorizado, né? É muito valorizado aqui no mundo esse lugar de É, vítima, exatamente. né? Ele é, ele é empático aqui para o mundo, né? Porque É, aqui no mundo basta ter alguma vítima, já logo, né? Todo mundo vai lá e aplica a falsa empatia, né? é, Que a gente sabe que é falsa, né? hum, Porque verdadeira empatia que tem uma seção no livro, né? Falando sobre a verdadeira empatia. Então, é um lugar muito cobiçado, é isso mesmo. né? Muito bom. Vamos lá? Vamos lá, vamos ao parágrafo 12, então. Agora, só te é pedido que sigas outra meta que exige muito menos vigilância. Com um pequeno esforço, pouco tempo e com o poder de Deus como garantia da manutenção da meta e da promessa de êxito. No entanto, dentre as duas, é essa que achas a mais difícil. O nosso, o nosso ego, de novo, né? Tentando nos sabotar, tentando nos deixar presos aqui no mundo, né? Sem olhar para essas sombras, que nós precisamos olhar para essas sombras para a gente ver que elas não são nada, elas não são verdadeiras. O sacrifício do ser, tu compreendes e não consideras que seja um preço alto demais, mas uma diminuta dose de boa vontade, um sinal de aprovação a Deus, um cumprimento ao Cristo que está em ti mesmo, consideras como uma carga exaustiva Ah lá. e tediosa, pesada demais para ser carregada. As- Apesar disso, para a dedicação à verdade, conforme Deus a estabeleceu, não se pede sacrifício algum, esforço algum, e todo o poder do céu e a força da própria verdade são dados para prover os meios e garantir a realização da meta. Então, Nossa, gente. nós estamos a uma decisão. Não tem sacrifício, não tem esforço, não tem nada disso. Nós estamos a uma decisão e essa decisão tem que partir de nós. Então, isso é muito importante, lembrar que esse poder de decisão é nosso.
Nós que temos que tomar essa decisão. Nossa, gente, Né? meu Deus, olha só. E E aqui no todo, mundo, e todo o poder de Deus e todo o poder do céu está conosco para a gente poder meu Deus, virar, vamos se dizer, essa chave, e a gente poder olhar para tudo isso e ver a irrealidade disso tudo. é isso. E a gente tem esse amigo com A maiúsculo o tempo todo pra gente, Hum, que vai fazer a gente vai se convencer disso. Ele vai nos convencer, né? é, Porque por conta disso mesmo, né? Porque é todo o poder do céu, né? Então agora qual que é a nossa parte? É trazer aquilo que eu tenho certeza que é real. Jesus, isso aqui tá muito real para mim. hum, Vamos lá, meu irmão. Vamos, eu quero mergulhar junto com você. hum, Nossa, eu quero ver, sabe? E poder, sabe? Desistir de cada meta por trás. Nossa, gente, é isso. Até que realmente não tenha significado tudo, né? Tudo significado no sentido dessa identificação, né, gente? Desse apego, né? A qualquer coisa. Nossa, meu Deus. Vamos lá? Nossa, tá, tinha me vindo outra coisa aqui, mas eu acho que isso aí fica por uma próxima vez. Porque hum, aí nós vamos abrir muito aqui. Parágrafo 13. Tu que acreditas que é mais fácil ver o corpo do teu irmão do que a sua santidade, estejas certo de compreender o que é que fez, o que é que fez esse julgamento. Aqui se ouve com clareza a voz do especialismo, julgando contra o Cristo e colocando dentro de ti o propósito que podes alcançar e aquilo que não podes fazer. Não te esqueças de que esse julgamento tem que se aplicar ao que fazes com ele como teu aliado. Pois o que fazes através de Cristo, ele não sabe. Para Cristo, esse julgamento não faz qualquer sentido, pois só o que é a vontade do seu Pai é possível, e não existe nenhuma outra alternativa para que ele, Cristo, né, veja. Como não há nenhum conflito nele, de lá vem a tua paz. E do seu propósito vêm os meios para a realização sem esforço e para o descanso. Nós. E do seu propósito, né? O propósito de Cristo, uhum. Espírito Santo. Vem os meios para a realização sem esforço e para o descanso. Meu Deus. É, acho que é isso, né? Nossa. Acho que terminamos essa sessão. Amanhã a gente inicia uma outra sessão e aí vamos sentir, né, o que o Espírito Santo está querendo para que a gente olhe, né, e, e não só olhe, mas que a gente pratique, né, porque esse é um livro de prática, né, um curso de milagres é um livro de prática. É, Então, vamos lá, vamos ver o que vem para a gente amanhã, então. é isso, né? E se abrir mesmo, né? Jesus,
Como é que vive isso aqui? Eu quero viver isso. Tô pronta, pronta. Pra dar cada passo, sabe? E não protelar mais a alegria. Porque é só por isso, né, gente? É só por isso. Porque o que a gente verdadeiramente é, tá ok, nada mudou. Hum. Agora, se eu quiser continuar nessa lambança, eu continuo. Eu só tô protelando a alegria, né? Alegria, paz, constante, perfeita. Então, por isso que tem aqui, ó, esse pedido muito grande. É isso. Eu quero mesmo, né, receber aí os meios, né, experimentar que isso é assim. Nossa, essa é a minha oração e tenho certeza que é a oração de todo mundo. Então vamos cuidar dessa oração e ficar atento, né, Hum. para os convites, para o conflito, né, e, e aí Hum. decidir se eu quero mesmo, porque eu já sei o preço disso, né. Então, nossa. É isso, amores. Vamos juntos. Que a gente perde, né? O que a gente perde por pedir ajuda, né? É, Para Jesus, para o é, Espírito Santo, é, sendo que do jeito que tá, né? A é. gente não consegue, a gente não consegue sair dessa mente insana do ego. Então, Impossível vamos, sair sozinho. vamos pedir ajuda. A gente precisa de ajuda. E essa Né? ajuda, realmente, né? Ela, ela está dentro da nossa mente. Então, vamos pedir ajuda para Jesus, para o Espírito Santo, para que a gente realmente viva aqui no mundo, não sendo do mundo, de uma maneira diferente, né? Como a Vivi colocou. Que delícia viver assim. Esse é É. esse é o nosso objetivo, essa é a nossa meta, vamos se dizer, né, Vivi? Agora, é isso. Eu posso É, experimentar, me abrir para experimentar isso agora. hum, Agora, né? é isso. Independente do que pareça estar acontecendo no meu cenário. Esse é o lugar. Vamos abrir a janela, né? E Vamos as abrir a nossa portas. mente, as portas e vamos deixar a luz entrar É isso. para mostrar que a verdade já está dentro de nós. Vamos lá. É isso. Então tá bom. Obrigado, pessoal. Um lindo dia. Até Beijo. amanhã. Beijo, obrigado.